Olá, seja mais uma vez bem-vindo a este meu canal Fórum JB, mas aqui neste quadro que eu chamo de Cultura e Cidadania em Foco, porque tudo na nossa vida está ligado à cultura e também à cidadania. A cidadania, que é o exercício dos nossos direitos e o cumprimento dos nossos deveres. E a cultura, tudo aquilo que a gente aprende, que é de bom para nós, e tudo aquilo que a gente vive também. Você sabe que existe a cultura do Nordeste, a cultura do Sul, a cultura mineira, a baiana, e assim por diante. Então, cultura e cidadania em foco. Só que hoje nós vamos falar de saúde. Está muito em voga falar pelas mídias tradicionais sobre saúde. E o pessoal fala muito, né, de Outubro Rosa, Novembro Azul, sei lá, eu nem lembro as cores disso. Isso é depois para o nosso convidado aqui. Mas todo mundo fala em saúde. E então eu tenho aqui uma pessoa que eu quero apresentar para vocês, porque além de ser um médico, uma pessoa muito considerada lá no seu ambiente de trabalho, no seu estado, já condecorado, recebeu diversos prêmios, é meu irmão de sangue, filho do meu pai. Então eu quero dizer, seja bem-vindo, doutor Gesonias Barbosa. Olá, meu irmão. É um grande prazer estar aqui com você e com todos que estão nos assistindo. É uma grande honra estar falando da saúde para o Brasil todo. Olha aí, é muito importante a gente saber que a pessoa que vai falar conosco está gostando de falar conosco. Mas eu quero que você conheça um pouquinho do doutor Gesonias. Então, por isso, eu vou perguntar para ele mesmo. Quem é doutor Gesonias, além de ser meu irmão e filho do meu pai? Bom, como você já falou, né? Eu sou o doutor Gesonias Vieira Barbosa, filho do Antônio Barbosa, né? E irmão do Jovi. Eu sou médico formado pela Universidade de Pernambuco há 40 anos e, no momento, atuo como médico da saúde da família no município de Limoeiro e também atuo como ginecologista e obstetra do Hospital Regional de Limoeiro, que faz parte da saúde do estado de Pernambuco. Doutor Gesonias, antes de a gente adentrar ao assunto de hoje, que é muito importante, porque tem muita gente falando sobre isso hoje, como que é a vida de um médico hoje, pós-pandemia? Tudo voltou ao normal, as doenças agora são as mais comuns, porque nós passamos 2 anos que não existia mais doenças, só existia uma doença. E agora, voltaram as doenças? É verdade o que você está falando. Porém, a gente não saiu da pandemia completamente, né? A gente tem alguns casos reaparecendo aí, inclusive aqui em Pernambuco, em Recife, a gente teve um aumento de quase 800% de casos de Covid agora nesses 3 meses passados, né? Mas a vida do médico continua. O médico trabalha tanto numa pandemia quanto, né, numa calmaria. E a gente tem o prazer de estar servindo ao paciente. O paciente pode estar com uma gripe, um resfriado, pode estar com um câncer, pode estar com a Covid. A gente tem que tratá-lo da mesma forma, né? Na realidade, a rotina médica mudou, porque aqueles aparatos todos que nós estávamos usando, né? Máscara, álcool gel, aquilo já diminuiu muito. Mas a gente continua no alerta, porque essa maldita doença do Covid ainda pode voltar se a gente não tiver certos cuidados. É bom prestar atenção no que o médico fala, tá certo? Existem algumas pessoas que são atiradas. Eu, por exemplo, viajei o mundo inteiro agora, passei por 3 países, aeroportos, restaurantes, clubes, enfim, uma série de coisas, e não vi nenhuma Covid por lá. Mas se o doutor está falando, é bom a gente prestar atenção. Doutor, vamos agora entrar no assunto de hoje, que é a diabetes. Eu te convidei para isso porque eu vi na televisão vamos dizer assim, um alerta. Eu não quero dizer que seja para botar medo na população, nada disso, mas eu vi um alerta, até porque a diabetes não é pandemia, né? É uma doença. Então eu queria saber, doutor, primeiro que tudo, o que é diabetes? Bom, Jovi, a diabetes, ela é uma doença onde tem alterações a nível endócrinas. Não é uma doença autoimune, é uma doença que atua no metabolismo do açúcar no nosso organismo. Então, a diabetes é uma doença metabólica, uma doença que atua no metabolismo do organismo.
Isso pode alterar muitas funções dentro do organismo. Mas, dependendo do caso, o indivíduo pode ter um controle muito bom e ter uma vida saudável, perfeitamente saudável. No entanto, qualquer desleixo no seu estilo de vida pode vir a causar problemas metabólicos que podem levar a problemas sérios. Agora, doutor, quando você me fala, meu irmão, que é uma doença endócrina, eu que não entendo absolutamente nada sobre doença nem medicina, o que eu tenho que entender com essa palavra endócrina? Na realidade, é um termo que é pouco entendível pela população. A gente cita o termo endócrino quando ele está ligado a glândulas do nosso organismo que produzem hormônios que são jogados no sistema circulatório. Por isso a gente chama de endócrino. E nós temos um sistema de glândulas exócrinas, que são glândulas que produzem substâncias que jogam para fora do corpo, como, por exemplo, as glândulas sudoríparas, que na nossa pele, né, o suor é colocado para fora do corpo. Isso se chama exócrino. As glândulas, como várias glândulas que nós temos, a hipófise, a tireoide, o pâncreas, todas elas produzem substâncias que são jogadas diretamente dentro do sangue. Daí elas são chamadas de endócrinas. Muito bom. Então, esse prefixo endo quer dizer para dentro, é isso, né? E exo para fora. Para fora. É isso? Interpretei direitinho aí? Estou sendo um bom aluno? Com certeza. Doutor falou, a gente tem que aprender. Agora, eu já captei uma coisa. Será que o povo vai captar isso? Você disse, doutor, que quando essas glândulas trabalham, elas produzem substâncias que são jogadas no sangue. Então, é por isso que o açúcar que a gente come, engole, ingere de alguma forma, ele é transformado numa substância que vai para o sangue, é isso? Exatamente. A maioria das substâncias que nós ingerimos, né, através do alimento, elas no intestino, a partir da boca, dentro do estômago ou dentro do próprio intestino, todos os alimentos são transformados em moléculas menores. Essas moléculas menores são absorvidas pelo intestino e caem dentro do sangue e vão ser distribuídas ao longo do corpo para as várias funções que elas servem. O exemplo da diabetes é que tudo que nós comemos, ingerimos, que tem carboidrato, ou seja, tem açúcares, lá dentro do organismo, eles vão ser transformados em glicose. A glicose é uma substância muito importante para nós, porque ela nos dá a energia necessária para o nosso movimento, o nosso dia a dia. Entende? Então, essa glicose, ela vem da quebra dos carboidratos que estão nos alimentos. E lá dentro do intestino, elas são absorvidas. Então, a glicose é absorvida, cai no sangue e o sangue processa. Leva ela para os músculos, para o cérebro, para o coração, porque esses órgãos que nós temos, que têm a autonomia de funcionar por si só, eles precisam da glicose direta, que é para obter a energia para o funcionamento. Tá. Entendido? Beleza. Quando você diz aí, esse sistema todo que você está falando é um engendramento do nosso organismo lá dentro, tem muitas peças se mexendo, essas engrenagens, né? Vai para lá, vem para cá, quebra as moléculas, faz isso, faz aquilo. É isso que a gente chama de metabolismo? Exato, é isso aí. O metabolismo é exatamente a quebra de muitas moléculas e a recomposição, né? Refazendo outras moléculas. E através da quebra dessas moléculas, a gente obtém as energias necessárias para o nosso funcionamento. Isso é o metabolismo. Eu nunca fui bom de ciência e tal, mas eu me lembro aí, não sei se foi o Lavoisier, que diz que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, né? É mais ou menos por aí, tudo que a gente come acaba se transformando, é isso? Lá dentro do nosso organismo, esse é o metabolismo? Esse é o metabolismo. A maioria, não é tudo, a maioria do que nós ingerimos é quebrado lá dentro do estômago, do intestino, e são absorvidos. A maioria. A gente sabe que a gente tem os excrementos que a gente coloca para fora.
Perfeito. através da urina, através do suor, através das fezes, né? Então, o que sai na urina, o que sai no suor, o que sai nas secreções orais, tudo isso ela foi absorvido e é posto para fora. Transformado. Agora, transformado. Agora, o que a gente passa pelo intestino e o intestino não consegue absorver, se transforma em excrementos. São as fezes que... É como, por exemplo, só para citar, o pessoal pode até talvez ficar meio enojado, mas tipo assim, quando a pessoa não mastiga direito, aí sai um caroço de feijão inteiro. Exatamente, porque não mastigou. Então, o nosso metabolismo deve começar na boca, no momento da mastigação, para que quando você fazer uma deglutição, o seu bolo alimentar já esteja todo, né, amolecido, porque melhora o trabalho do estômago e melhora o trabalho do intestino. Entendido? E é isso que a gente chama de digestão? Digestão. Digestão quer dizer digerir, né? Então, quando você ingere o alimento lá dentro do estômago, você vai encontrar várias enzimas, as enzimas que já são produzidas nas glândulas salivares, na própria boca, né? As substâncias que tem dentro do estômago e outras substâncias que são jogadas ali junto do alimento, através do fígado, através do pâncreas, e aí a digestão acontece fazendo esse pool de destruição de moléculas para refazer outras moléculas. Perfeito. Até agora, a gente ainda não sabe por que que se forma diabetes. Mas antes de chegar nesse ponto, porque a gente já falou, enrolou muito com essa questão do metabolismo, eu quero saber uma coisa. Existem vários tipos de diabetes, parece? Tipo A, tipo B, tipo... É assim? Como é que funciona isso? A diabetes ela é classificada em dois tipos. A2 só? Primeiramente, só dois, basicamente dois, porque nós temos um terceiro tipo que eu vou falar adiante. Tá. O diabetes é classificado em tipo 1 ou tipo 2. Ah, perfeito. Tá? O tipo 1 geralmente acontece em crianças. O indivíduo já tem uma diabetes juvenil, Já diabetes nasceu com ela. infantil. Por quê? Porque o pâncreas, que é o órgão responsável pela quebra da glicose, o indivíduo já nasce com problemas nas células do pâncreas, que produzem a insulina. Na glândula, né? Daí, Ele já tem a problema na glândula, glândula. o pâncreas já nasce com esses problemas. Então, a diabetes tipo 1 é uma diabetes que já vem, provavelmente, na genética. O indivíduo já traz do seio familiar. Tá E certo. logo nos primeiros anos de vida, já desenvolve esse diabetes. Então, é uma diabetes por incapacidade de funcionamento da glândula, porque as células que produzem a insulina vão estar modificadas, até às vezes destruídas. Essa é a diabetes tipo 1, que Certo. surge já direto na criança. A diabetes tipo 2 é uma diabetes que surge no adulto. O indivíduo teve uma infância normal, juventude normal, na fase adulta, ele desenvolve uma intolerância, né, à glicose. A insulina que é produzida pelo pâncreas não consegue mais fazer o trabalho necessário para a quebra da glicose. E daí se chama uma diabetes adquirida, ou seja, diabetes tipo 2. Tipo 2. E nós temos ainda um terceiro tipo, que é uma diabetes que acontece na mulher gestante. A gente chama de diabetes gestacional. A Certo. mulher tem uma vida normal, nunca teve diabetes na infância, nem na adolescência, nem na fase adulta. Quando ela engravida, o pâncreas sofre algumas alterações e ela começa a ter alteração no metabolismo da glicose. Daí nós chamamos de diabetes gestacional. Perfeito. E aí a mulher já é um alto risco. Quando ela tem a gravidez, né, pare sua criança, a diabetes pode desaparecer por completo e ela volta a ser uma pessoa normal. Desses dois tipos, o tipo 1 e o tipo 2, porque o outro tipo aí é para gravidez, Isso. desses dois tipos, qual é o mais perigoso? O da criança ou esse do adulto que a gente acaba pegando aí por deficiência? Olha, meu irmão, ambos são perigosos. Ambos. Porém, o diabetes tipo 1, que já acontece na fase juvenil, às vezes na fase de criança, eu já tive exemplo de criança com 4 anos, 5 anos, tomando insulina, que já é grave quando a pessoa está tomando insulina, né? E ele é mais grave por quê? Porque a criança
é mais difícil de entender esse processo de metabolismo. E, às vezes, ela não aceita esse negócio de ter que estar todo dia furando ela, tomando uma injeção que é para controlar a glicose no sangue, né? Então, por isso ela se torna mais perigosa. É mais, vamos dizer assim, até mais fatal, porque a criança pode vir a ter problemas sérios até a falecer. Quando ela é no adulto, se o indivíduo for um indivíduo daqueles que não tem muita responsabilidade com sua saúde, ele pode também ter o mesmo problema que eu citei para a criança. Muito perigoso. Mas é muito melhor de ser controlado, porque o adulto já entende a necessidade de, além de alguma medicação oral, ele ter que tomar injeções que são necessárias para o controle da diabetes, quando ela é muito alta. Tá. Agora, aí, doutor, não entra aquela questão de que para a criança tudo é mais fácil de recuperar? Vou dar um exemplo. Quebra um dedo num adulto, meu Deus do céu, já era, né? Demora muito e tal. Na criança, o osso recupera rápido e tal. Nesse caso, o pâncreas não tem isso. Eu já citei que a criança nasce com um defeito nas células. Então, essas células que são as células que produzem insulina, elas já nascem, vamos dizer assim, quebradas, entende? E essa quebra não tem recuperação. É diferente de um osso, que uma criança quebra um dedo, quebra um osso, ele recupera em 10, 15 dias. Um adulto ou um idoso passa 40 dias, 60 dias para poder ter uma recuperação. É diferente. No pâncreas, o indivíduo que tem a diabetes tipo 1, ele já nasce com o pâncreas, vamos dizer assim, quebrado, danificado. Por isso que ele não produz a insulina e o indivíduo tem que passar a vida toda controlando, fazendo aquele processo de medicações injetáveis até. Controle, né? Doutor, você já disse que não é uma doença autoimune. Isso é porque eu tinha dado aí uma ideia de perguntar isso, mas eu vou voltar no assunto, talvez até de uma forma diferente. O que é uma doença autoimune? Porque a diabetes não é autoimune, mas o que é uma doença autoimune? Dentro do nosso organismo, nós temos sistemas de produção de anticorpos. Você entende isso? Então, para ficar mais claro para as pessoas que podem estar ouvindo, os anticorpos são substâncias produzidas pelo nosso organismo que ajudam no processo do metabolismo, que ajudam no funcionamento geral do corpo. Então, quando nós temos uma produção excessiva de certos anticorpos, que esses anticorpos vão alterar o nosso metabolismo, a gente chama de autoimune. Por quê? Ele está mexendo com a nossa imunidade e é auto porque é o nosso próprio organismo que está fazendo esse descontrole metabólico. Daí se chama auto, porque é próprio do próprio corpo, e imune porque mexe com a imunidade da pessoa. Daí se chama autoimune. Então, quando eu tenho uma doença autoimune, é bom ou é ruim? Toda doença é ruim, não é, meu irmão? Toda doença é ruim. Agora, a doença autoimune, ela é mais preocupante, porque às vezes nós não conseguimos controlá-la, porque é o nosso próprio corpo que está criando anticorpos contra coisas que nós temos dentro de nós. Daí se chama autoimune. A nossa imunidade está sendo destruída. Por isso que é mais complicado, é mais difícil da gente ter uma boa resposta, porque o organismo em si não está respondendo. É como um exemplo à parte, para que você entenda melhor e que as pessoas que nos ouvirem também, o indivíduo portador de AIDS, de HIV, o vírus da imunodeficiência, não é isso? Isso. O HIV quer dizer vírus da imunodeficiência humana. Isso. O indivíduo cria uma deficiência imune. Imunológica, né? A imunidade do indivíduo se destrói toda. Então, essa imunidade é aquela que, quando a gente fala na autoimune, a gente mesmo está criando uma substância para destruir alguma substância nossa. Ah, tá. Entendeu? Ok. Agora, vamos lá. Eu fiz uma brincadeira, não sei, no pré-requisito da nossa entrevista, perguntando como é que se pega? Diabetes é transmissível? Isso é brincadeira, porque não se transmite diabetes, né? De uma pessoa para outra. Na realidade, não se transmite. Não é uma doença transmissível. No entanto,
os pais podem transmitir os genes para os filhos. Por isso que a diabetes tipo 1 geralmente é uma diabetes hereditária. O indivíduo herdou dos pais. Na Genético. realidade, o indivíduo diabético, ele não transmite. Você, olha, tenha cuidado que esse indivíduo é diabético. Você Isso. não transmite nada disso. Não tem nenhum problema. Agora, então, qual é o cuidado que uma pessoa tem que ter para prevenir e não ficar doente com diabetes, não ficar um diabético? Qual o cuidado que deve se ter? Entenda uma coisa. A gente tem uma situação que a gente chama de pré-diabetes. Alguns médicos não consideram esse termo. No entanto, o indivíduo que tem um controle de diabetes, ele começou com o aumento do nível de glicose. Para você ter ideia, a nossa glicose no sangue deve estar abaixo de 100. Há alguns anos atrás era abaixo de 110. Mas num consenso internacional, se organizou que seria abaixo de 100. E o indivíduo que tem a glicose entre 100 e 136, ele é o indivíduo que a gente considera como pré-diabético. Ele não precisa de tratamento, no entanto, ele precisa do controle alimentar, do controle do seu estilo de vida, para que esse pré-diabetes não vire diabetes. E o indivíduo começa a controlar através da alimentação, de exercícios físicos, de outros fatores, que fazendo com que se essa glicose nunca passar dos 130, ele vai continuar sendo pré-diabético para a vida toda e, no entanto, não vai ter necessidade de tomar medicamentos. Mas tem que ter esse controle que eu estou falando. Tem que ter vários fatores. O controle da alimentação, exercício físico, o estilo de vida em si. Então, na verdade, não existe uma coisa assim determinada, ó, não faça isso. Cada indivíduo deve estabelecer o seu padrão de vida que leve à prevenção. Ou seja, se não tiver conhecimento do seu organismo, da sua quantidade de açúcar no sangue diariamente, ou mensalmente, ou semestralmente, sei lá, ele não consegue fazer essa prevenção. Exatamente. Para os indivíduos são saudáveis, você não sente nada, não tem nada, o indivíduo mesmo são tem que estar procurando o médico pelo menos a cada ano. Você tem que fazer um check-up. O check-up é para checar algumas substâncias do seu sangue, né? A glicose, o colesterol, o triglicerídeo, o ácido úrico, né? As transaminases, que são substâncias que ajudam no funcionamento do próprio corpo. Anualmente. As principais. Anualmente. Se por acaso, num desses check-ups, você detecta que tem alguma substância alterada, aí você reduz já esse tempo. Em vez de ser anual, vai ser semestral, né? Ou trimestral, dependendo do tipo. Agora, na realidade, a prevenção é uma só para cada indivíduo. Mas nós temos que reconhecer que tem alguns indivíduos que precisam de maior cuidado. Um deles é o indivíduo obeso. O indivíduo obeso tem muito peso, o excesso de peso faz com que o índice de massa corporal dele suba, ele tem um maior descontrole. Se ele for hipertenso, pressão alta, piora muito mais. E aí ele desenvolve um diabetes, esse indivíduo é muito mais difícil de ser controlado, porque, na realidade, os obesos têm uma dificuldade enorme de fazer um controle alimentar. No caso da diabetes, doutor, se eu estiver falando besteira, pode me corrigir. Não é tão difícil de se acompanhar, porque uma maquininha para medir o açúcar no sangue custa muito barato numa farmácia. E as fitinhas e a agulha também, até porque se compra uma caixinha com 50, dá para fazer 50 medidas. Se for um casal, dá para fazer 25 medidas. Não é? Mesmo descartando as agulhas toda vez que mede e as fitinhas também, que não são reaproveitáveis. Na verdade, se gastaria menos com o controle da diabetes, se a gente for pensar, do que com o cafezinho, do que com o vinho, do que com a cerveja, etc., para o ser humano normal aí. Eu estou errado nesse sentido? Não, você não está errado. Mas nós temos que olhar por outro ângulo. A nossa sociedade brasileira, você sabe que a nata da sociedade, a nata, eu quero dizer,
são as pessoas que são de classe alta, os ricos, né? Os de classe média alta, né? São pessoas pequenas, né? A quantidade de pessoas da população pequena. Para você ter ideia, mais de 60% da população brasileira é de classe média, média para baixo. Classe média, média e classe média baixa. Além de falarmos na pobreza. E a gente tem mais de 40% da nossa população que vivem na faixa da pobreza. E dentro dessa faixa, a gente tem outra faixa que nem entra na sociologia, mas são os indivíduos que estão abaixo da faixa da pobreza. Abaixo da linha. Abaixo da linha da pobreza. É. Quando a gente fala para um indivíduo desse, você tem que comprar fitinhas, essas fitas custam somente R$20. Uma caixinha com 50. Aí ele diz assim, doutor, e eu vou comer o quê, hein? Tá certo. Entendeu? Dentro dos programas, né, de saúde pública, nós temos o controle, né, de algumas doenças metabólicas. Uma delas é a diabetes. E muitas cidades, né, a maioria das cidades brasileiras, tem o programa de controle dessas doenças metabólicas. E a maioria das prefeituras que são bem estabelecidas fornecem essa maquineta e também fornecem as fitinhas. Existe um programa nacional, mas nem sempre isso funciona. Entendido? E também nem sempre é aplicável, né? Porque, por exemplo, eu estou aqui na minha cidade há 20 anos, e nesses 20 anos eu nunca fui abordado por um agente de saúde aqui na minha porta para saber se eu estou controlando a diabetes. Nem eu, nem minha mulher. Mas para dengue eles vêm de vez em quando. A cada 6 meses aparece um cara falando, tem um mosquito na região, etc. e tal. Então eles dão uma ênfase para uma coisa e não dão para outra. Eu estou falando no caso da diabetes, porque realmente eu concordo com você. A grande camada da população não tem condições de comprar, né? Mas eu acho que o governo teria condições de fornecer. Falo de governo que não tenha corrupção, que não rouba o dinheiro público, que usa o dinheiro público para o benefício do cidadão. Agora, quando a gente tem governo que gasta o dinheiro viajando para o exterior e fazendo, né, comprando aviões novos, etc. e tal, e aí não se compra maquininhas para medir a diabetes, né? Eu acho que isso é uma questão política também. É política, realmente, né? Além dessas viagens, a gente teve agora há pouco, né, construções de vários estados para a Copa e estádios de futebol. E hospitais. Mas eu vi político aí dizer, vocês querem hospitais ou querem a Copa? Né? Eu ouvi dizer isso. É verdade. Aí, só um adendo nessa palavra que você falou aí, é o seguinte, os indivíduos que fazem o controle da dengue, eles fazem parte da Secretaria de Saúde, mas são de outra diretoria, né? Perfeito. Se chama o setor de epidemiologia. Tá? Ou de vigilância ambiental. Os indivíduos que fazem o porta a porta para ver essas doenças, como a diabetes, eles são de outro setor. Eles são Seria os agentes agentes da família, né? Então, exatamente, faz parte da saúde da família. Esses indivíduos que vão na sua porta, para falar da dengue, eles são agentes endêmicos. Os indivíduos que vão na sua porta para falar sobre diabetes, sobre pressão, para ver se a mulher está grávida, esses indivíduos são agentes comunitários de saúde. É outra classe de agente. Agora, a gente vê muitas campanhas, doutor. O governo, é lógico que isso não é o teu caso, você não tem nenhuma obrigação de falar sobre isso, porque é mais esfera governamental. Mas a gente pode comentar como cidadão. Se faz campanha para tudo. No passado se fazia campanha contra o fumo, já se fez muita campanha contra o álcool. E por que não se faz uma campanha para a prevenção do diabetes, que é alguma coisa que está na próxima pergunta que eu vou fazer aqui? Está dentro da nossa casa, em cima do nosso balcão da cozinha. Todo dia tem diabetes lá. Olha, o programa de políticas públicas do Ministério da Saúde tem um programa chamado Hiperdia, tá? Hiperdia. Hiper de hipertensão, dia de diabetes. Então, eu não sei o porquê, né, da sua cidade aí, por exemplo, Recife também, nós aqui, na minha cidade, em Limoeiro, Pernambuco,
a gente tem uma cobertura de 100% da população através da estratégia da saúde da família. Recife, que é a capital, não tem 60% de cobertura. Por quê? Porque é uma cidade de mais de 2 milhões de habitantes. É um pool, né? Um pool enorme de pessoas. E é uma dificuldade enorme. Você sabe que existem favelas e favelas. E existem pessoas que, até mesmo sendo da pobreza, não permitem que um agente de saúde entre na sua casa. Infelizmente, as políticas públicas não funcionam bem por causa disso. De um lado tem o desvio de dinheiros das verbas públicas, de outro lado tem as pessoas que não ajudam, não colaboram, e por outro lado nós temos ainda esse pool da população, que quando é uma cidade pequena como a nossa, de 70 mil habitantes, é muito mais controlável do que uma cidade com 2 milhões de habitantes. São Paulo, por exemplo. São Paulo tem quantos habitantes? 22 milhões na Grande São Paulo, né? 9 milhões só na capital. Então, é uma cidade onde é muito difícil que tenha 100% de cobertura. Né? Você pegar no Rio de Janeiro, uma favela daquela da Rocinha, aquelas favelas que a gente tem lá, é extremamente difícil ter um programa de saúde pública que atue 100% dessa comunidade, entendeu? E até porque lá, doutor, o médico, o enfermeiro não pode ir lá sem autorização. Só ministro de Justiça que pode ir lá sem autorização. Agora, enfermeiros não pode. É verdade, é verdade. Aqui, como em toda cidade, nós temos, né, alguns exemplos assim. Né? Nós já tivemos um momento muito perigoso para a nossa comunidade, onde tínhamos muitos marginais, e às vezes, na minha comunidade mesmo, na nossa unidade de saúde da família, eles mandavam dizer um recadinho lá. Avisa para o doutor, avisa para a enfermeira, avisa para o ACS que ninguém vem aqui no morro hoje, que vai ter tiroteio. Eles eram claros, né? Agora acabou isso, agora a gente não vê mais isso. Mas há alguns anos atrás, acontece isso. Eu vou dar um exemplo aqui, que eu não sei se você está lembrado, que a gente foi fazer uma caminhada no morro e a gente foi impedido de subir o morro porque tinham carros de polícia e a polícia impediu a gente de subir o morro. Por quê? Porque estavam prendendo vários e vários traficantes e marginais que estavam ali. Para você ter ideia, naquele dia prenderam 69 marginais só naquele morro. E isso porque esse morro de Limoeiro é 1% dos morros do Rio de Janeiro. Menos de 1%. Não dá nem para comparar, né? Não. Agora, doutor, vamos falar uma coisa aqui. O exercício físico, conta ou não conta? No exercício físico, eu gasto, queimo açúcar e evito, diminua o risco de diabetes? Ou é só uma paliativa? Não, é paliativo. Das orientações do nosso programa, o próprio Hiperdia, é o estilo de vida. O indivíduo tem que providenciar para si alguma atividade. Pode ser uma caminhada, que é muito fácil de se fazer, né? Uma caminhada, um exercício na academia da cidade, uma natação, uma dança. Todo tipo de exercício é bem-vindo. O indivíduo que é diabético, se ele pratica regularmente, pelo menos 3 vezes por semana, esses exercícios físicos, ele tem um controle muito melhor. No entanto, se o indivíduo é obeso, eu já citei anteriormente, se o indivíduo é obeso, ele tem que fazer isso com uma maior intensidade. Por quê? Porque ele precisa ter um metabolismo maior. Além de queimar o açúcar em excesso no sangue, também tem que queimar a gordura, porque aquele indivíduo que tem muita gordura, essa gordura, no metabolismo do organismo, pode se transformar em açúcar. Vai para o sangue? Vai para o sangue. É isso que forma aquelas placas? Não, as placas que formam que o indivíduo tem, às vezes, um infarto ou tem um derrame cerebral, aquelas placas são as placas formadas por gordura do sangue. É o colesterol? O colesterol ou o triglicerídeo, que são lipídios que circulam no sangue. Quando o indivíduo tem um colesterol muito alto ou o triglicerídeo muito alto, essas substâncias elas começam a grudar nas paredes dos vasos. Aí se chama uma placa. Essa placa vai crescendo, crescendo e pode entupir um vaso e o indivíduo pode vir a ter um colapso naquele órgão. Se for no coração, é um infarto.
Se for no cérebro, é um acidente vascular. Mas não nesse... tem um relacionamento direto com a diabetes. Aí, Uhum. geralmente, é pelo aumento das gorduras no sangue. Daí, nesse caso de entupimento, o exercício físico é até pior, né? Porque vai bombar e não tem como passar o sangue, aí que dá a Isso, se o indivíduo já tem, embolia. né, uma placa instalada, e se essa placa já é grande, se ela tem mais de 50% de oclusão do vaso, isso é ruim, um exercício físico. Mas existem exercícios físicos leves, né? Certo, Que certo. não são proibitivos, não. O indivíduo, mesmo tendo essas placas, ele pode praticar exercícios leves, né? Perfeito. Agora, nós já estamos indo para o final do nosso papo aqui, da nossa entrevista, e eu quero fazer uma pergunta que vem a calhar. Veja só, o açúcar é o grande vilão, só se fala em açúcar quando se fala em diabetes. Isso é porque o pâncreas perdeu a capacidade de queimar esse açúcar, o pâncreas ficou velho, ou o nosso metabolismo, em conjunto com outras, não consegue auxiliar o pâncreas? O que é isso? O açúcar é o grande vilão? O pâncreas, ele é uma glândula tanto endócrina como exócrina. Sim. Ele produz, para o sistema endócrino, ele produz a insulina e produz outro hormônio chamado glucagon, que também está ligado ao metabolismo da glicose, da diabetes. Essa insulina, e ele produz outras substâncias que a gente chama de exócrinas, que elas são jogadas no intestino, que ajudam na digestão. São algumas enzimas digestivas. Essas glândulas que produzem a insulina, que é o hormônio que controla a glicose, elas começam a ter não é pelo envelhecimento, né? É uma intolerância. O indivíduo começa a ter, é como se fosse uma fraqueza na produção. Aí o pâncreas produzia aquela insulina muito bem, e com o passar do tempo, o passar da idade, o estilo de vida, o indivíduo é tabagista, fuma muito, o indivíduo é obeso, o indivíduo é alcoólatra. Tudo isso, principalmente o alcoólatra. O alcoólatra tem um grande prejuízo do pâncreas. Existem indivíduos alcoólatras que morrem com câncer de pâncreas. O indivíduo que chega numa fase dessa, o pâncreas dele está acabado, não produz mais nada. Entende? Aí tem problema na digestão e tem problema também no controle da diabetes, né? Na quebra da glicose. Porque a insulina é esse hormônio que dentro do sangue vai fazer com que haja a quebra da glicose para formar a produção de energia para o funcionamento do corpo. Entende? Então, não é que o pâncreas esteja velho. A gente pega pessoas com 80, 90 anos que está lá, ó, tinindo, 100%. Por quê? Porque ele teve um estilo de vida bom desde a infância. Entende? Tomou suas vacinas direitinho desde a criança, né? Teve uma vida saudável, nunca fumou, né? Tabagismo está longe dele. Quando bebe, é socialmente ou esporadicamente. Então, e tem um estilo de vida bom em termos de ginástica, exercícios, né? Pratica natação, joga futebol, faz corrida. Você mesmo fazia corrida, né? Exato. Quando você praticava corrida, você se sentia muito mais saudável, não é isso? Não. Exatamente. Porque o estilo de vida não é um só, não. São vários estilos. Você tem que fazer um controle completo no seu estilo de vida. Isso faz com que o indivíduo tenha órgãos perfeitamente saudáveis. Daí, se o pâncreas está saudável, essa intolerância à glicose não vai nunca existir. Ou, se existir, vai ser muito pouca. E o indivíduo pode entrar numa fase de pré-diabetes, mas como ele é precavido, ele já tem seu esquema alimentar, o seu esquema de atividade física, ele nunca sai da fase pré-diabetes para uma fase de diabetes, entendeu? Perfeito. Eu ia fazer essa pergunta, mas você já respondeu. Então, o vilão não é só o açúcar. Agora, se eu não bebo e não fumo, então minha preocupação é só com o açúcar. Porém, se eu bebo, aí eu tenho que me preocupar com os dois, né? O açúcar e o álcool. E se eu bebo e fumo, aí são os três. Aí a coisa está complicada, né? Se você é obeso, são os quatro. Se for obeso, é mais uma ainda. É. Doutor, eu quero lhe agradecer muito. Tenho certeza que muita gente vai fazer comentário aqui nesse vídeo.
né? E vão pedir outras coisas, talvez para a gente falar de outras doenças, talvez, sei lá. Mas eu queria dizer o seguinte: muito obrigado, você é meu irmão, você me aceitou o convite, mas eu quero dizer, nós estamos transmitindo aqui uma utilidade pública para os nossos espectadores aí através do canal, né? O que você daria como mensagem final no tocante à saúde para esses nossos espectadores? Como um todo, a gente tem que observar a saúde como um todo, né? Existem vários conselhos que a gente direciona só para os homens, e tem outros que a gente direciona só para as mulheres, mas, no geral, a gente tem que direcionar para a população toda, tanto homens como mulheres. O que é que a gente orienta para as mulheres? Prevenção do câncer de mama, prevenção do câncer do colo do útero. Para o homem, prevenção do câncer de próstata. Mas essas prevenções têm que estar acompanhadas com esse estilo de vida que eu acabei de falar. O indivíduo, se ele é fumante, tem que parar de fumar. Tem indivíduo que diz assim, olha, eu só fumo um cigarro, doutor, por dia. Mas não pode. Um cigarro por dia tira 7 minutos da sua vida. Entende? E assim, eu sou sedentário, eu assisto televisão e a minha televisão tem um controle remoto, que eu nem levanto da cadeira para mudar o canal. Então, eu não tenho, eu sou um sedentário. Os indivíduos sedentários, isso pode ser um homem, pode ser uma mulher, mas a gente sabe que as mulheres têm. Não sei se você já percebeu, mas na população a gente tem um maior número de viúvas, mulheres viúvas, É do que verdade. homens viúvos. Por quê? Os homens são mais relapsos. Os homens procuram menos os postos de saúde, procuram menos a consulta médica, né? Ô, seu doutor. Além, além de os homens também trabalharem em profissões mais perigosas, né? Que podem causar a morte. Daí a gente tem o maior índice de mortes em homens do que em mulheres. E aí o número de viúvas é maior do que o número de homens viúvos, né? Então o meu conselho é esse. Você não pode olhar só para um ponto, como assim, eu agora vou parar de comer açúcar. Não. A gente tem que olhar para todos esses pontos, todos esses ângulos que nós falamos aqui. Perfeito. Desde a alimentação, você tinha falado que ia citar no nutricionista. É importantíssimo que o indivíduo que tenha obesidade, diabetes, veja frequentemente, pelo menos de 6 em 6 meses, ou de ano em ano, um nutricionista, porque ele vai dar uma orientação básica para isso, entende? E assim, o estilo de vida com exercícios físicos, de várias formas. Você pode ter natação, pode ter caminhadas, corridas, pode ir para aulas de dança, academias. Tudo isso ajuda. Então, é um monte de coisas que a gente tem que agrupar num só, pensando no futuro. A gente tem muitos indivíduos que dizem assim, mas, doutor, eu vou morrer de todo jeito. Claro, né? Todo mundo vai morrer um dia. Mas é muito bom que você morra velhinho, saudável, né? Foi dormir, quando acordou, estava no céu. Né? É muito diferente de você, com 30, 40 anos, você está lá acabado, perde uma perna, perde um braço, tem um derrame cerebral com 40 anos, fica numa cadeira de rodas, Cadeira de e roda, aí? uma cama, É, dando trabalho para os exato. outros. Então, pois é. Então, o nosso estilo de vida tem que ser saudável desde a nossa infância Tá certo. até a nossa velhice. E nunca é tarde. O meu último conselho é esse. Nunca é tarde para você começar. Se tiver Perfeito. 50 anos, 60 anos, mas a minha vida foi muito prejudicada na juventude. Não é tarde, pode recomeçar. Começa agora. Ok? Tá certo. Então, muito obrigado. Fica com Deus. Valeu, foi muito bom. Até a próxima. Até. Eu agradeço a você pela oportunidade também. Olha aí, se você gostou, dá um like no vídeo, compartilha com as pessoas. Isso aí nos ajuda a ganhar espectro no YouTube, né? E a gente também tem um pouco mais de ânimo, sabendo que está todo mundo gostando dos assuntos. A gente fala de várias coisas aqui no Construindo Cidadania ou no Cultura e Cidadania em Foco, e quando é assunto político também, de repente, ou até os tutoriais.
Então, nos ajuda, compartilha, dá um like, não é? E, por favor, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aqui. Estou precisando completar pelo menos 1000 para a gente fazer uma live bonita aqui nesse nosso canal Fórum JB, Cultura e Cidadania em Foco. Até a próxima!